Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Dois recipientes A e B contendo o mesmo volume de água são colocados separadamente sobre duas balanças 1 e 2, respectivamente, conforme indicado na figura a seguir. A única diferença entre os recipientes A e B está no fato que B possui um ladrão que permite que a água escoe para outro recipiente C, localizado fora das balanças. Em seguida, mergulha-se lentamente, sem girar e com velocidade constante, por meio de um fio ideal, em cada recipiente um cilindro metálico maciço de material não homogêneo, de tal forma que o seu eixo sempre se mantém na vertical. Os cilindros vão imergindo na água sem provocar variação de temperatura e sem encostar as paredes e nos fundos do recipiente, de tal forma que o líquido nos recipientes A e B sempre estarão em equilíbrio hidrostático no momento da leitura da balança. O gráfico que melhor representa a leitura L das balanças 1 e 2, respectivamente L1 e L2, em função da altura H submersa de cada cilindro é... Pois bem, então, pessoal, observando a balança 1 primeiramente, ok? Temos aqui, vou fazer a pequena representação, e dentro dessa balança, a balança com um certo nível de líquido, certo? Pois bem, ao imergir o material metálico, cilíndrico, não homogêneo e que não encoste, no momento que ele começa a imersão, ele começa a deslocar uma certa quantidade de água, começa a deslocar um certo volume. Vamos chamar de VS um volume submerso, certo? Pois bem, no momento em que isso ocorre, é aplicado sobre esse volume submerso uma força de empuxo, onde a força de empuxo ela é igual à densidade do líquido, aceleração gravitacional e o volume que está submerso, certo? Porém, como ele continua descendo com velocidade constante, significa que a força resultante é nula, certo? Mas bem, pelo princípio de ação e reação, se o líquido aplica essa força nesse cilindro, então o cilindro está aplicando uma força de empuxo no líquido todo, ou até melhor, no recipiente, logo na leitura da balança. Então a leitura da balança terá o peso do recipiente com líquido mais essa força de empuxo. Ou seja, a leitura da balança 1 será peso do recipiente mais a força de empuxo, que é densidade, aceleração gravitacional e volume submerso. E bem, como está sendo colocado a volume constante, significa que a profundidade está variando de forma constante. E o volume, o que ele está sendo aqui? É nada mais do que a altura do recipiente, do cilindro, que está sendo a quantidade colocada dentro da água, vezes a área da base. Então, o que ocorre? A leitura 1 está tendo um crescimento, e bem, um crescimento linear em função da altura, em função da altura H submersa. Então, se eu tenho um crescimento linear, meu gráfico irá representar uma linha reta, partindo do ponto P, que seria o repouso, e crescendo linearmente a razão da profundidade H submersa, o que seria a leitura na balança. Isso aqui é a leitura L1, ok? Já a leitura L2, o que ocorre? Toda vez que o líquido é deslocado, certo? Só colocar aqui ao lado. Na leitura L2 acontece diferente, pois tem-se um ladrão e a água está cheia no nível máximo. Então, o que ocorre? Eu tenho meu líquido. Quando eu for imergir o cilindro, ele vai deslocar uma certa quantidade de água. Só que essa certa quantidade de água deslocada vai fazer com que aumente a altura, a altura de líquido no recipiente. E bem, essa altura de líquido do recipiente
vai acabar passando pelo ladrão, tá? E vai ser transferido para o recipiente C, correto? Então, o que ocorre? Todo líquido deslocado ele vai ser transferido para outro recipiente. Assim, à medida que eu vou mergulhando o cilindro, né, ele vai sempre diminuindo o peso que vai ser colocado aqui. Então, o que acontece? Vou ter a força-peso do recipiente todo, mais o empuxo, né, provocado pelo cilindro, assim como na questão anterior, porém, eu vou descontar o peso deslocado. Só que, bem, a definição de empuxo é nada mais do que o peso do líquido deslocado. Então, ao final, acaba ficando sempre com a mesma leitura, né? Então, a leitura da balança L2 será uma leitura constante, pois não irá variar o peso. Isso por causa que a água, o volume deslocado, ele é transferido para outro, né, recipiente, ou melhor, o peso deslocado daí se mantém constante. Ficamos então, né, com a letra A. Aqui as alternativas não estão, mas ficamos com essa primeira alternativa aqui. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.